Surpresa esta manhã no Atlântico Sul. A guerra, anunciada durante 3 semanas, começou. A esquadra inglesa deu o primeiro tiro e retomou o arquipélago da Geórgia do Sul, ocupado pela Argentina no dia 3 de abril. O ministro da Defesa da Grã-Bretanha, John Nott, anunciou pessoalmente a rendição argentina na Geórgia do Sul. Mas a junta militar que governa a Argentina informa que a luta continua. Segundo os argentinos, houve um recuo tático. As forças argentinas, diz o comunicado 31, aguardam condições propícias para contra-atacar, expulsando os fuzileiros navais ingleses. A briga entre a Inglaterra e a Argentina por causa das Malvinas dura 1 século e meio. Mas a situação só ficou feia mesmo há pouco mais de 20 dias. A ameaça de guerra começou no dia 2 de abril, quando a Argentina ocupou as ilhas. A partir daí, a tensão cresceu. No dia 5 de abril, uma segunda-feira, a frota inglesa partiu com 5.000 homens rumo às Malvinas. No dia 7, o ministro de Defesa John Nott declarou zona de guerra uma área de 370 quilômetros ao redor das Malvinas e acrescentou: nós atiraremos primeiro. No dia seguinte, a primeira tentativa de mediação. O secretário de Estado americano iniciou uma missão de quase 50.000 quilômetros de viagens entre Londres e Buenos Aires. Pouco depois, o presidente da Argentina declarava: tudo pode ser negociado, menos a soberania das ilhas. No dia seguinte, a frota argentina saía de sua base em Porto Belgrano. As autoridades não quiseram revelar o destino. 8 dias depois, a Inglaterra anunciou: sua frota estava em posição de defesa, a última etapa antes da posição de combate. Ontem, o chanceler britânico chegou à Inglaterra depois de 2 dias de conversações nos Estados Unidos. Falou-se em progresso nas negociações. Mas os argentinos ficaram atentos e colocaram todas as tropas em estado de alerta. O ataque inglês foi hoje de manhã. Veja como foi. Alvo do ataque, o porto de Grytviken, na ilha de São Pedro. É a maior ilha do arquipélago da Geórgia do Sul. Distância da Argentina, 2.300 quilômetros. Um submarino argentino que parou no porto de Grytviken foi metralhado por 2 helicópteros ingleses. O submarino pegou fogo. Depois do ataque ao submarino, paraquedistas ingleses desembarcaram na Geórgia do Sul e começou o combate entre ingleses e argentinos. A Inglaterra anunciou: os argentinos se renderam na Geórgia do Sul 2 horas depois do desembarque dos ingleses. De Londres, o nosso repórter Fernando Silva Pinto mostra como os ingleses atacaram a ilha ocupada pelos argentinos. O desembarque inglês na ilha da Geórgia do Sul começou a ser preparado na quinta-feira da semana passada, quando um grupo seleto de 12 comandos da Marinha desembarcou com botes de borracha em algum lugar da ilha e começou a passar pelo rádio informações da região para os navios da Força Tarefa da Marinha Inglesa que estavam a algumas milhas náuticas de distância. Essa informação foi dada agora há pouco por fontes ligadas ao Ministério da Defesa inglês. O submarino argentino Santa Fé se aproximou hoje de manhã de Grytviken sem saber que um desembarque de tropas estava para acontecer. Ele foi atacado por helicópteros como esse. Com rajadas de metralhadora e mísseis, os helicópteros causaram um estrago considerável no submarino. Enquanto isso, os navios da Força Tarefa da Marinha Inglesa monitoravam a operação de longe. A tomada da ilha da Geórgia do Sul já está completa. Essa ação proporciona para a Força Tarefa da Marinha Britânica uma base de operações imperfeita, porém muito mais próxima das Malvinas do que a costa da Inglaterra. Porém, a ação de hoje pode custar caro para a Inglaterra se a Argentina conseguir transformá-la num argumento forte o suficiente para ganhar, na reunião de amanhã da OEA, o apoio maciço dos países membros. Poucos minutos atrás, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra disse que a ação de hoje não representa um ato de guerra da Inglaterra contra a Argentina. Ele disse também que uma saída diplomática para a crise continua a ser procurada. Para confirmar isso, o serviço de imprensa do gabinete da primeira-ministra Margaret Thatcher disse que o governo inglês não planeja fazer uma declaração de guerra. No final da tarde, grupos socialistas ingleses fizeram uma passeata pelo centro de Londres, dizendo que não apoiam as hostilidades e que não querem guerra com a Argentina. Mas a satisfação da primeira-ministra era evidente agora há pouco, quando na porta da residência interceptaram o submarino argentino Santa Fé, porque ele representava uma ameaça para o sucesso da operação. Segundo o ministro, nenhum soldado inglês ficou ferido no desembarque. Quanto a baixas argentinas, disse ele, não existem informações no momento. No final, ele leu a mensagem que o comandante da operação mandou já da ilha da Geórgia do Sul. A mensagem diz: informe a rainha que a bandeira branca está hasteada ao lado da bandeira inglesa na Geórgia do Sul. Deus salve a rainha. God save the Queen.
quando os jornalistas perguntaram à primeira-ministra, e agora? Ela disse apenas: fiquem satisfeitos com essa notícia e deem os parabéns aos nossos fuzileiros navais. Agora, pela primeira vez, imagens da guerra nas Ilhas Malvinas. Para mostrar que o bloqueio inglês foi furado pelos argentinos, o governo de Buenos Aires está liberando agora à noite as primeiras imagens de combates nas ilhas, mas não revela como chegaram ao continente. São imagens do primeiro ataque dos aviões ingleses ao principal aeroporto das Malvinas. De Buenos Aires, via satélite, fala nosso repórter Geraldo Canali. Véspera do primeiro ataque inglês, soldados argentinos da Força Aérea assistem à missa e comungam. Depois levam a bandeira argentina para receber a bênção do padre capelão. Nuestra ayuda está en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Madrugada do dia 1º de maio, sábado retrasado. Começa a guerra. Um dos depoimentos diz que os ingleses atacaram 6 vezes naquele dia até as 4 horas da tarde. Os aviões ingleses chegam muito perto. Nova incursão de um Harrier inglês. Se escuchan disparos por doquier. No início da manhã, o general Menéndez, governador argentino das Malvinas, faz uma inspeção. É saudado por oficiais e soldados. Aqui, os destroços dos aviões inimigos. São de 2 aviões Sea Harriers, entre os principais aviões de combate da Força Aérea Inglesa. Mais destroços. Esse é um pedaço da caixa do painel de controle. Além desse material que vocês estão vendo, há ainda mais 6 horas de filmes que permanecem nas mãos do Estado-Maior Conjunto e devem ser divulgados nos próximos dias. Aqui um pedaço, uma roda e uma parte do trem de aterrissagem. Os soldados argentinos em suas trincheiras e ninhos de metralhadora. O governo argentino liberou apenas fotos do aeroporto das Malvinas. Assim ficou o prédio da base aérea. Não foram liberadas fotos nem outras imagens sobre o estado geral em que ficou a pista do aeroporto das Malvinas. Este é o monomotor que servia ao governador inglês do arquipélago. Também foi atingido pelos próprios ingleses. E este é um Pucará, um avião argentino turbohélice concebido para treinamento e também para combate à guerrilha, mas que está sendo usado nesta guerra porque pode operar em qualquer pista. O governo diz que este Pucará já estava fora de combate. Fantástico, Buenos Aires. Só hoje a Inglaterra completou as ações militares no Atlântico Sul com a tomada das Ilhas Sanduíche, que ficam a 2.000 quilômetros das Malvinas. Durante a madrugada, houve o desembarque de comandos ingleses nas ilhas, onde os argentinos têm uma estação meteorológica. Pela manhã, os técnicos e cientistas se renderam. No fim da guerra, os jornais ingleses apontam o príncipe Andrew como um dos heróis da campanha. É o que mostra de Londres o repórter Renato Machado. Esta foi uma semana de vitórias para a Grã-Bretanha. O país comemora as vitórias da seleção na Copa do Mundo. E o reino todo comemora, com mais moderação e mais seriedade, é claro, a vitória dos seus soldados na Guerra das Malvinas. E a realeza tem uma razão especial para se orgulhar. O príncipe Andrew, piloto de helicóptero que participou de vários combates. Aos 22 anos, o príncipe Andrew é o segundo na linha de sucessão do trono britânico, mas por pouco tempo, até que nasça o bebê real, filho do príncipe Charles e Lady Diana. E esse nascimento está sendo aguardado nos próximos dias. Mas Andrew, depois da Guerra das Malvinas, está tão popular aqui quanto o irmão e a cunhada. Desde os 15 anos, Andrew se revelou o mais atlético da família e o mais sorridente. Numa coisa ele é diferente. Gosta de todos os esportes, mas não tem a paixão que toda a família tem por cavalos.
Seu treinamento inicial na Marinha foi no porta-aviões Hermes, mas foi no Invincible, que os argentinos disseram ter atingido, que o príncipe demonstrou suas qualidades de combatente. Ontem, quando esteve em Port Stanley, ele contou aos repórteres que em alguns momentos sentiu medo, mas se dominou e realizou várias missões difíceis. Ele e seus companheiros do Esquadrão 820, a bordo do Invincible, voavam sempre em torno do porta-aviões para iludir os radares dos mísseis Exocet e assim proteger o navio. O pior momento foi quando ele viu o navio Atlantic Conveyor ser atingido por 2 mísseis Exocet. Andrew participou da operação de salvamento da tripulação do navio e um dos marinheiros, Michael Chapman, foi salvo de um bote salva-vidas e encontrou Andrew no comando do helicóptero. O marinheiro quer pagar ao príncipe e sua tripulação uma rodada de cerveja. O relato do príncipe veio reforçar a onda de patriotismo que toma conta do país. Uma pesquisa do jornal The Times e do Instituto Mori indicou que 81% dos cidadãos se sentem agora, depois da guerra, mais orgulhosos de serem britânicos. Fantástico, Londres. A crise na Argentina. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica não se entendem e fica difícil escolher o futuro presidente. De Buenos Aires, informa o enviado especial Antônio Brito. É uma escolha feita de forma muito típica. Em primeiro lugar, porque não se debate abertamente sobre o assunto. Não há entrevistas e muito menos campanha. Em segundo lugar, porque aqui o número de candidatos é maior que o de eleitores. Estão sendo citados uns 10 nomes como pretendentes ao cargo. E quem vai votar são 3, os 3 membros da junta. Estes estão seguindo um ritual. Pela manhã, se reúnem com seus companheiros de arma. À tarde, fazem um encontro formal, só os 3. Os encontros são neste prédio, no 4º andar. Depois deles, lacônicos comunicados informam que a junta se reuniu e que está deliberando sobre o novo presidente. Tudo indica que os militares vivem um impasse. O Exército sugere que seja um general e apresenta um nome novo, Reinaldo Bignoni, ligado ao ex-presidente Videla e mandado para a reserva pelo ex-presidente Galtieri. Ele representou a Argentina nas negociações sobre Beagle ano passado no Vaticano. O Exército sugere ainda que renunciem os outros membros da junta. Como está, dizem os generais, só o Exército paga a conta pública das Malvinas. A Aeronáutica, fortalecida pela guerra, discorda. Quer que o novo presidente seja exatamente o próprio comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Lamidosso, membro da junta. A Marinha acompanha o Exército, preferindo que o presidente não seja da junta, e indica um civil, o chanceler Costa Mendes. A divisão das Forças Armadas é o dado que faltava para tornar ainda mais complicado o quadro argentino. O novo presidente, seja quem for, vai ter que enfrentar problemas como a crise econômica, o reatamento de relações com os Estados Unidos e a reabertura política. Tarefas que, se as Forças Armadas não estiverem unidas, podem se tornar impossíveis para um militar. Uma boa notícia para a Argentina. Reunidos em Bruxelas, os países do Mercado Comum Europeu decidiram hoje suspender as sanções econômicas que estavam em vigor desde abril. A Inglaterra tentou evitar o fim das sanções contra a Argentina, mas foi derrotada pelos outros 9 membros do Mercado Comum.